quadro extremamente caótico. Ele continua caótico, mas hoje há a formação no cadastro nacional, a tentativa de dar transparência e visibilidade para as crianças que estão abrigadas. De certa forma, o que o movimento nacional conseguiu com a nova lei de adoção, e é uma lei que veio em função do movimento nacional, a sociedade civil organizada em grupos exigiu que fosse explicado pelo Judiciário e pelo Ministério Público que quando o Estatuto da Criança e do Adolescente falava que o abrigo era temporário e excepcional quer dizer temporário e excepcional. Apesar dessa expressão ser clara como o sol meridiano, como diria o meu professor de Direito Constitucional Humberto Penha, clara como o sol do meio-dia, isso não se criou como uma conduta que as instituições pudessem ter brindado à sociedade, ou seja, o abrigo não é temporário nem é excepcional. Ele é permanente ou pelo menos duradouro, longevo demais e é aplicado de maneira a solucionar o problema da criança, como se colocar no abrigo fosse a maior solução. Eu costumo dizer, alguém aqui já tem me ouvido, peço desculpa pela repetição, mas as crianças abrigadas não põem fogo em colchão, não fazem rebelião, não sequestram monitores. Então, quando a criança é colocada no abrigo, ela é varrida para debaixo do tapete da sociedade, todo mundo fez sua parte. O trabalho e a eficiência do promotor e do juiz é medido pelo número de processos que ele fala e não pelo bem que ele causa para a sociedade. E isso é um erro estratégico absurdo, que não poderia ter sobrevivido à virada do século, mas sobreviveu. Então nós estamos falando de instituições que têm uma miopia, porque do ponto de vista de quem está num gabinete, com carpete, com ar-condicionado, está tudo funcionando maravilhosamente, mas as crianças de carne e osso e reais estão nos abrigos esperando para serem colocadas em famílias substitutas ou retornar para a sua família de origem. O que mantém isso funcionando? O que mantém isso funcionando é um discurso absolutamente demagógico e inverídico, que atribui apenas à questão da pobreza o fato daquelas crianças estarem no abrigo por longo tempo. E longe daqui de ter qualquer tipo de visão fragmentada ou de fazer alguma injustiça, porque há crianças ali que eventualmente podem retornar às suas famílias de origem, sim, é necessário dizer que 98, 99% das pessoas pobres desse país criam seus filhos com grande dignidade, independentemente de todas as dificuldades financeiras que tenham, independente da luta que tem que empreender com uma educação pública de qualidade discutível, com greves, com questões que acabam minando as possibilidades das pessoas que estão, diminuindo as possibilidades das pessoas que estão na educação pública, mas enfim, tem educação pública, tem a saúde pública, tem o transporte público, tem a dificuldade de emprego, mas mantém seus filhos. Outras causas, como a drogadição, o vício de bebida, o alcoolismo, enfim, tantas outras anomalias, essas causam o abrigamento. E esse abrigamento, ele se prolonga porque há uma tentativa, em tese, de que essa família seja recuperada para que a criança possa voltar para ela. Quando a gente começa a falar de adoção, a primeira coisa que os inimigos, todo mundo é a favor da adoção antes de operar a adoção, antes que ela exista concretamente. É uma beleza a adoção. Quando a gente vai tratar da adoção, no caso concreto, das pessoas que têm cara e que têm nome, que estão lá tendo sua infância assassinada, né? Porque passam lá em média de 2 a 5 anos, segundo a pesquisa do IPEA, dentro de um abrigo, e uma vez quase que eu fui agredido lá no ENAPA de Goiânia, teve uma confusãozinha, um mal-estar, quase chegou às vias de fato, ficaram ofendidos porque eu disse que cada juiz de direito, cada promotor de justiça, cada integrante de equipe técnica, cada defensor público, que a defensoria agora está entrando na seara da adoção e nem sempre pela porta da frente, devia passar 6 meses abrigado, 2 meses, fazer um laboratório, como se diz por aí, para ter alteridade, se colocar no lugar do outro, acordar de noite de um pesadelo, não ter quem abraçar. Eu queria. Isso foi demais ofensivo. Aí, como isso fez muito sucesso, eu fiquei inventando outras ofensas. Porque era uma forma de mexer com os brios e puxar as pessoas para o diálogo, porque senão eles simplesmente recusam. Não podemos falar de adoção, temos que falar da criação de políticas públicas para que os pobres, coitados, não ponham seus filhos nos abrigos.
Ora, nunca houve tanta política pública para atender hoje a baixa renda no Brasil como nos últimos anos. E eu não falo só desse governo, mas do outro governo que esse sucedeu também já tinha bolsas. Eu lembro que o Bolsa Família é a junção de um monte de bolsa, Bolsa Educação, que tinha começado com Cristóvão Buarque quando era ministro. Então, portanto, nós temos políticas públicas para tentar atender. A reversão é difícil, não é fácil. Lidar com a mudança do ser humano é difícil, não é fácil. Mas, enquanto nós discutimos teoricamente, sobre falta de políticas públicas, sobre as famílias que são desamparadas, sobre as mães desamparadas, e eu não estou negando nenhuma dessas realidades, há uma criança sem pai nem mãe há 5 anos no abrigo, e nós não conseguimos dar para ela uma resposta. Meu filho, olha só, infelizmente você foi condenado a perder sua infância porque faltam políticas públicas no Brasil para cuidar do seu avô, do seu pai, do seu tataravô, ficou todo mundo perdido, e portanto você está no abrigo, não vamos dar outra solução, porque nós estamos discutindo como vão fazer essas políticas públicas. O que então, portanto, que se propõe em tese de defesa de adoção é dizer: a adoção não é inferior à filiação biológica em termos de qualidade de paternidade. Ponto. Se nega o preconceito. Nós não aceitamos a piada, nós não aceitamos que a mulher da novela, Cristiane Torlone, como pode a pessoa tão boa atriz, como que ela virou uma assassina, né? Ela começou a matar os outros porque era filha adotiva, que é esse o segredo dela. E com a nossa reação, depois a história foi mudando. Foi a reação dos grupos. Né? A Bárbara tem uma história para contar sobre isso, eu vou deixar para ela falar, senão não adianta a palestra dela. Mas foi a reação dos grupos que fez com que houvesse ali, depois foi lançada inclusive uma campanha com a própria Cristiane a respeito de adoção, para tentar, digamos, remediar aquela primeira agressão que foi feita contra a família adotiva. As pessoas têm que entender que a família adotiva ela tem televisão. Acho que Cariol fez um comercial uns tempos atrás em que um garotinho era o primo inconveniente, Escariol, o refrigerante da família. Aí aparecia uma família, todo mundo tem um primo inconveniente. Era um sujeito gordinho, muito engraçado, falando da vida dos outros. Aí falou assim: menino, sai daí, deixa sua mãe sentar aí, que você não vê que ela está grávida? Eu falei assim: não, mas eu não estou grávida. O primo era inconveniente, falava coisa grosseira. Ah, é mesmo, você é estéreo, por isso que vocês adotaram o Pedrinho. Aí o Pedrinho, quando ouviu isso, fazia: uai! Começa a chorar. Então, há vários preconceitos nesse irritante anúncio, né? O preconceito relativo à adoção, e dizer que ela só, em tese, induz a erro, que as pessoas só procuram adoção em função de eventual esterilidade, que não é verdade. Segundo, que o garoto começa a chorar, o garoto não sabia que era filho adotivo, o que induz a um outro erro. Mentir a respeito da adoção, quando saber a sua origem é um direito da criança e a salvação da família que fala a verdade e que não se envergonha de ser adotivo. Né? Lá no quintal da casa de Ana nós temos algumas famílias que tinham lá: não, fulana, ela sabe que é adotiva, mas ela não gosta de falar nesse assunto. Como diz a criança não é burra, né? Você fala assim: olha, você é filho adotivo, meu filho, você sabe disso, eu te conto a verdade. Mas não precisa ficar falando isso, porque tem muita gente que tem preconceito. Mas o que é tão legal que eu não posso comentar com meus amigos na escola? O que isso tem de errado para eu precisar esconder isso dos outros? Então é óbvio que, apesar de você estar tratando com a verdade, o segredo ou a falta de uso desse assunto faz com que aquela criança sinta que aquele assunto não é bem-vindo. Então, portanto, não é algo que se possa se orgulhar. Então, o Pedrinho da história da Chiquinha Cariol não sabia e chora. Primeira vez que eu estava vendo esse anúncio, eu estava vendo com a Ana Laura, que é minha filha, e ela olhou para mim, isso tem uns 3 anos, ela olhou para mim, era mais nova, tinha uns 10 anos de idade, uns 12 anos, falou assim: por que ele chora? Eu estou falando, a família adotiva, ela vê televisão, ela passa por esse constrangimento, sentada no sofá da sala, no momento de se relaxar, sendo agredido por um anúncio dessa natureza. A Carol imediatamente nos procurou, foi instaurado inquérito no Ministério Público, isso, aquilo, mas depois que o mal está feito, nos procurou, apoiou o ENAPA, tirou imediatamente o anúncio foram bastante enérgicos em relação às reações que tiveram, e éticos nessas reações. Eles prometeram que ia tirar o anúncio foi tirado, e
o assunto então ficou para trás. Mas a ideia do anúncio passa por todos esses preconceitos e tinha graça na ótica das pessoas porque elas não sabem que estão nos ofendendo. Então, portanto, elas precisam ser avisadas. Isso nos ofende. Isso é uma mentira. Isso nos ofende. Nós precisamos ser respeitados. E é assim que o movimento negro conseguiu respeito. Lutando contra o preconceito. Nós não vamos conseguir lutar contra o preconceito, contra as portas fechadas, se nós não tivéssemos coragem. Foi assim que o movimento gay, eu acho gay uma palavra mais simpática do que homoafetivo, conseguiu estar nas novelas positivamente. Na verdade, o gay de novela quase que é o índio do romantismo brasileiro, porque o sujeito não tem defeito. É até artificial. Até artificial, mas é uma tentativa de mostrar, olha, não tem problema, né? Uma sociedade que tem o preconceito contra o homoafetivo existe, então, portanto, se faz lá um sujeito que é um cara muito legal e que é gay e que tem uma vida bastante normal, legal e que precisa ser respeitado, sua opção, sua orientação. Então, eles conseguiram, lutando contra o preconceito, criando crimes de homofobia, etc. Nós precisamos do mesmo caminho. Os grupos de apoio à adoção precisam ter a coragem de ser o Greenpeace da adoção. Jogar peixe morto, igual o Greenpeace faz na frente do banco que financia poluidor. E nós precisamos ter a capacidade de nos transformarmos numa militância que vai procurar politicamente as melhores soluções, mas não vai ter medo de dizer o que pensa, dizer a verdade, procurar os meios de comunicação para se manifestar a favor da adoção. Então, eu acho que o momento é um momento em que nós temos maturidade para determinados enfrentamentos que são necessários, nós não podemos fugir da raia. Porque eu vejo muito grupo que paralisa no não do judiciário, Alexandre. O juiz não quer receber, não recebe. O juiz não quer interagir, não interage. Não abre abrigo, as crianças ficam trancadas nas caixas pretas, ninguém controla. Quem controla esse juiz? Se o Ministério Público tiver um pacto de não trabalhar, ninguém controla. Porque lá na área, eu sou promotor de meio ambiente sou promotor há 20 anos, mas de meio ambiente há mais de 10 anos e sou titular de uma promotoria ambiental da capital. E lá no meio ambiente, no primeiro erro que você comete, você tem os melhores advogados de São Paulo e do Rio advogando para o poluidor. Então, se o juiz comete um erro, recurso, agravo, apelação, então está todo mundo lá, a gente trabalha sob uma enorme pressão de eficiência, de cumprir prazo, de rapidez. Por quê? Porque nós estamos permanentemente fiscalizados por interesses que querem defesa. E adoção? Bom, não tem advogado porque é tudo de graça, né? É mais raro você ter advogado nessa área, tem bons advogados, não quero ser injusto, mas que é uma área de menor lucro do que outras áreas comerciais do direito. E você então conta só com o aparato público. Você tem um segredo de justiça que é utilizado para preservar a identidade das pessoas, a sua privacidade, isso está certo, mas que é utilizado também para preservar a ineficiência, a incompetência e o que está por debaixo do tapete. Isso transforma todo o sistema numa grande caixa preta, que precisa ser aberto pelos grupos de apoio à adoção. O segredo de justiça não pode ser utilizado contra a criança, como vem sendo feito hoje no Brasil. Ele não está escrito em lugar nenhum que a sociedade civil não possa ter acesso ao abrigo, desde que esse acesso não cause mal. Porque eu não posso pressupor que visitas carinhosas possam fazer mal às pessoas, que o conhecimento sobre o que acontece lá vai fazer mal a alguém. Muito pelo contrário, é o controle democrático e o direito à participação garantidos pela própria Constituição Federal, que são frequentemente desrespeitados por decisões não fundamentais que diz o abrigo está fechado. Onde é que está escrito? E aí que nós estamos paralisados em certos impasses, e nós precisamos de criatividade e coragem para esse enfrentamento, porque as pessoas precisam fundamentar. Está fechado porque é um horror, a pessoa vai lá, vai fazer contato com a criança, depois vai querer adotar a criança não está disponível. Então nós vamos criar cuidados nessas visitas para que as pessoas não façam do abrigo uma escolha de shopping, porque eu vim aqui escolher uma criança para adotar. Então as pessoas para visitar podem ser preparadas, elas podem ser acompanhadas, mas dizer não, ninguém visita, o que tem aqui não é dar conta de ninguém, isso não é jurídico, isso não protege ninguém, muito pelo contrário, isso desprotege. Se houver ocorrendo pedofilia, corrupção, qualquer outra anomalia, e ninguém está livre de socorrer em nenhum lugar,
Portanto, nós precisamos entrar e ver. E precisamos ter o controle. Eu acho que a outra ofensa que criei dá bem conta, e eu acho que ela pode ser feita também para juízes, promotores, defensores públicos, integrantes de equipe técnica, que foi a seguinte: olha, todos dizem que abrigar não é tão ruim assim. Agora a nova lei deu prazo de 2 em 2 anos, a situação da criança tem que estar resolvida. 2 anos. Eu fiz a seguinte proposta: bom, se vocês não estão a fim de se internar durante 6 meses no abrigo, eu vou fazer uma outra proposta que é a seguinte: cada juiz, cada promotor, cada defensor público, cada integrante de equipe técnica da área da infância vai abrigar o seu filho por 1 dia. Vai deixá-lo dormir lá, sabendo que no dia seguinte vai buscar. Se isso é ofensivo, provocativo, debochado, como já me disseram, é porque o que eu estou oferecendo é uma ofensa. O que eu estou oferecendo te parece absurdo. Não é absurdo que aquela outra pessoa, que podia ser seu filho, mas é filho de outro, de um pobre, possa ficar lá durante 6 meses. É pouco tempo, rapidinho, 6 meses. Então põe o seu filho 1 noite no abrigo. Perca o contato com ele 1 noite. E avalie o que passa no seu coração, o que vai passar no dele. Para depois a gente falar: olha, nós temos que ter. Então, portanto, olha só, lá no quintal da casa de Ana, nós realizamos uma série de reintegrações familiares que foram acompanhadas pelo próprio grupo. Claro, quem fez a reintegração foi o judiciário, em parceria com o grupo. Mas o grupo fez, na época, levantamentos psicológicos, etc. Fizemos café da manhã, mantivemos escola de paz. A Bárbara vai falar sobre os projetos que os grupos fazem de forma geral. Mas para dizer o seguinte: eu sou defensor da reintegração familiar, mas eu sou defensor da seguinte análise: uma criança abrigada só tem 2 soluções: ou ela volta para a família dela, ou ela vai para outra. E essa outra, preferencialmente por adoção, porque os inimigos da adoção ficam dizendo: não, nós temos que tentar tudo antes da adoção. Família extensa, criança recém-nascida, tem um avô que mora no Piauí, vamos mandar uma carta precatória para o Piauí para saber se o avô, que não soube cuidar da mãe, vai cuidar da neta. E lá na lei está escrito que a família extensa é aquela com quem a criança tem vínculos de afinidade e convivência. Mas que afinidade e convivência que tem com o sujeito ficar procurando pai biológico por biologismo, por preconceito contra a solução adotiva, quando isso não é defendido pela Constituição Federal, aliás, é proibido por ela, nem pela lei. Então, portanto, a família extensa, ótimo, é um tio, uma tia, um padrinho que tem uma relação afetiva que vai minimizar o impacto da retirada da criança daquele núcleo, excelente, mas preferencialmente pela adoção. Porque na adoção se dá um tiro no fundo do barco e se diz: eu sou pai. As outras coisas, guarda, subsidiada, essas coisas que estão inventando para criar paliativos em relação, são todas boas ideias. Mas a adoção pressupõe que a gente não vai devolver o sujeito quando tiver adolescente criando problema. E na guarda essa brecha existe, juridicamente. Então a adoção põe a criança num lugar mais seguro do ponto de vista jurídico. Ele é filho. Então, quando uma criança vai para o abril, ou ele volta para casa, porque a sua casa caiu, o Estado está fazendo outro, está colocando, etc. Ele vai voltar para a casa dele, a família está passando por um desacerto provisório, vai ser colocado, ou ele vai para uma outra família, preferencialmente pela adoção. A hipótese de ficar no abrigo esperando as pessoas decidirem durante um longo tempo não existe na legislação. Ela não existe em lugar nenhum. E ela não é humanamente defensável para o ponto de vista da criança, que é o principal sujeito de direito dessa relação. Então, se nós estamos diante de uma dupla possibilidade, vou ir para a família biológica, para a família de origem, ou ir para outra família, família adotiva, por que nós temos os abrigos repletos de crianças? Por que as crianças ficam 2, 3, 4, 5 anos que foi preciso de uma lei dar prazo para juízo, para promotor? Porque as pessoas acham que o abrigo é uma solução definitiva. Porque nós mudamos a lei, mas não mudamos as pessoas nem as práticas. Para a lei pegar a nova lei de adoção, ela, que não é uma maravilha, mas é muito melhor do que o que a gente tinha, ela precisa da força dos grupos de apoio à adoção e da militância dizendo que nós não concordamos com o abandono de criança em abrigo.
Nós não concordamos com o fato das crianças não terem pertencimento. Nós não concordamos com o fato de uma família poder ficar tratando